Panteão Cast. Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Panteão Cast. Panteão Cast. É o tempo do canal, né? Pensei que era... Panteão Cast com Julimar Silva. Estabilizando. Opa, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais. Estamos chegando com mais um Panteão Cast. Obrigado a você que está com a gente, que vai assistir também posteriormente essa nossa conversa. Hoje a gente recebe aqui a Jesus Andrade, né, que é presidente da MUC, Mulheres Meninas de Caxias, e também a Ingrid Diedro, que já como eu posso dizer, veio assinar o ponto. Veio assinar o ponto, né? Já posso até pedir música no Fantástico. Já teve aqui e a gente vai conversar agora sobre orçamento participativo, né? Saber como é que a gente pode interagir com essa... como é que a população pode também entrar nessa discussão, né? Quero só, nesse começo aqui, deixar aqui o meu agradecimento por essa camisa aqui que o Bom Encanto de Caxias, né, me presenteou. Um abraço aí a todos do Bom Encanto de Caxias, que se apresentou 2 vezes no São João que a gente quer ali no Parque da Cidade, e é um boi que bem representa a cidade de Caxias, né, por onde passa. Quero dar boa tarde aqui a vocês, né? Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Julimar. É sempre uma honra estar aqui. Que legal. Obrigado. E travou aqui a outra câmera, né? Eu vou ter que dar um jeito nela aqui. Obrigado, Ingrid. E boa tarde também a você. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Eu que agradeço. Mais uma oportunidade de estar aqui, né? E dessa vez falando de um tema que me é muito rico, né? Muito caro falar sobre orçamento participativo, porque, na verdade, trata-se de inclusão, né? Eu gostaria, primordialmente, de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena, eu estou com os cabelos semi-presos, uso um batom de tom nude, sou parda, estou com uma camisa em que eu trago comigo mulheres que eu modelo, com uma palavra de ordem, né? Na verdade, uma frase de ordem: que lugar de mulher na política, né? É um parafraseado de que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E eu fico muito feliz de estar ladeada da professora Jesus, que é líder desse projeto, desse movimento encantador que é o Mulheres e Meninas de Caxias, né? É uma fomentadora de políticas públicas, é uma fomentadora de batalhas, totalmente aguerrida e principalmente lutando, né, pelos direitos das mulheres. Isso é muito importante. Maravilha. Mas é isso mesmo. É muito importante, né? A gente... eu costumo dizer assim que eu estava estudando, inclusive, agora de manhã, sobre as leis universais, né? Eu vejo muito que há na atualidade parece haver, pode ser que eu esteja enganado, uma competição entre homens e mulheres. Eu acho isso horrível, sabia? Porque não devia ser assim. A gente sabe que a humanidade ela é constituída, as próprias leis universais, elas dão conta de que o yin e o yang devem andar em harmonia para que o universo esteja em harmonia. Toda vez que um distorce o outro, nós temos atrito e não harmonia. E por isso que eu acho que a participação na política, ela deve se dar de uma forma muito natural, onde homens e mulheres possam estar nesse ambiente, em que a disputa não seja um contra o outro, mas pelo melhor que cada um pode fazer
pelo município, pelo estado, pelo governo federal. Eu acho que essa devia ser a briga. Pois é, Não é? Julimar, na teoria isso é belíssimo. Se Exatamente. fosse harmônico. Porém, a mulher, para entrar em determinados espaços, como é a política, teve que se criar leis Exatamente. para garantir 30% do gênero. E, infelizmente, quando se fala de gênero, é homens e mulheres. Porém, isso garante a mulher entrar na política. Mas uma coisa é entrar na política, uma coisa é ter a igualdade na política e uma outra coisa é ser eleita enquanto mulher que Exatamente. protagoniza essa história, né? E eu acho que assim, isso que vocês estão colocando, isso é importante porque eu falo a conquista dos direitos. Porque, no fundo, eu acredito que as leis, elas não deveriam ser necessárias, nesse caso aí, para participação política. Ela não deveria haver essa lei de, né, uma cota de 30%. Em alguns já tem lugares que já, por exemplo, a OAB ela já estabelece que 50% deve ser paridade, né? Pelo menos aqui em Caxias, a própria Amanda falou na última vez. E eu acho que isso aí devia ser estendido aos partidos também. Ou 50%. Mas a gente vê assim que, eu acho que pela tradição, pela história, né, a gente vê que há uma Pela cultura machista, patriarcal, há uma né? supressão da mulher. Com toda certeza. E isso aí foi necessário ver a lei, né? Sim. 50% seria o ideal. Não de candidaturas, mas de eleição mesmo. Sim. Aí Com toda sim certeza. seria o diferencial, né, Ingrid? Mas sabe o que eu vejo também? É que essa violência política de gênero, nisso eu falo a mulher e a mulher trans, né? Essa violência, ela acontece não só em mulheres inseridas na política, dentro da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, na Prefeitura, mas e sim as mulheres que estão ao redor falando também sobre política, né? As mulheres politizadas, elas também sofrem esse tipo de violência. E a gente tem que deixar de ser número, a gente tem que deixar de ser cota, né? E participar ativamente desses movimentos sociais, né? Porque, na verdade, eu até falo muito com Jesus sobre isso, sobre o conhecimento, né? Que o conhecimento liberta. E realmente, a partir do momento que a gente tem o conhecimento das nossas prerrogativas, principalmente no que tange aos direitos políticos, né? Que é o de votar e ser votado, né? A gente já tem uma maior expertise. Julimar, a violência de gênero contra a mulher e a mulher trans, ela acontece dentro dos espaços de poder, mas de uma maneira muito misógina, com palavras de ódio e forçosamente não pelas atitudes da parlamentar ou daquela mulher eleita, né, democraticamente, e sim por características físicas. É a sapatão, é aquela gorda, a pepa, sabe? Nunca pelas ações, como na verdade é com os homens, né? O político lá não, sim, sempre pelas características pessoais da mulher. Ontem, por exemplo, teve uma mulher no Tocantins que a sessão foi parada porque ela foi chamada de vaca. Você acredita nisso? Lá no Tocantins. A sessão foi encerrada. Isso é muito corriqueiro, né? Menosprezar a figura feminina. E na Câmara Federal, as mulheres são interrompidas muito, é o dobro de vezes dos homens nas comissões. Eu estava vendo a própria comissão que a Elisiane Gama preside. Ela já foi alvo, né? Ali é um ambiente muita discriminação. Tóxico. Totalmente. E ali precisa realmente estar imbuído de um algo comum, de algo assim maior, que é promover o bem para o cidadão, né? É exercer ali o seu munus público de uma maneira tão intrínseca que chegue, né? Que vá além disso. Então a gente não precisaria ter leis para garantir o nosso direito. Né? É isso que a gente tenta mudar todo dia um pouco, né? Plantando sementinhas dentro da política, da sociedade, totalmente, né? Isso mesmo, é assim que tem que acontecer. E daí a importância da gente estar aqui enquanto movimento social, Exatamente. Enquanto organização que defende os direitos da mulher, enquanto advogada que defende os direitos da mulher, falando de algo que nos é tão importante, que é o orçamento participativo, né? Outra. Tá aí uma outra lei também, que é plantar. Vocês estão plantando aqui, né? É uma plantação. Vocês estão num processo de
plantar para depois Estamos fazendo Colher. história. Estamos. porque no fundo aqui é uma plantação que é importante para todas as mulheres. Com certeza. No Quantas fundo. mulheres não plantaram Daqui a pouco antes de alguém vai nós, colher. né? Pra gente estar Verdade, colhendo isso mesmo. hoje. Exatamente. E com certeza nossas filhas, nossas netas colherão os frutos da nossa luta de hoje, né? E nós aqui viemos hoje, né? Com essa introdução maravilhosa, falar de mulher na política, porque falar de orçamento participativo também é falar de política. Exato. É falar de algo que precisa ser colocado em prática, porque não tem como falar de política pública sem falar de orçamento. Com certeza. E quando se fala em orçamento, nós estamos falando de receita e de despesas. A mulher sabe muito bem disso, Com certeza. porque a gente se vira nos Nos 30. 30, né? É Para verdade. manter o orçamento doméstico em dias, porque a gente precisa tem uma receita X e a gente precisa gastar menos para permanecer com a receita positiva. Infelizmente isso num Brasil que é tão desigual é muito difícil, né? Eu quero começar perguntando exatamente isso. O que é um orçamento participativo, né? Em linhas gerais. O que é o orçamento participativo e como as pessoas podem estar dentro, se inseridas, né? Ingrid, me permita, você complementa. Eu comecei até agora a dizer o que era um orçamento, né? Você precisa gerenciar a receita e as despesas e tentar gastar menos do que você arrecada para você ter um resultado positivo. E quando você fala de orçamento participativo, nós estamos falando de algo que o Estado precisa gerenciar, fazer a gestão de todo o recurso arrecadado ali naquele, seja no município, seja a nível de estado, seja a nível federal. E esse orçamento, agora que vai acontecer no Maranhão, o orçamento participativo 2023, é um planejamento para o ano seguinte. E nós, enquanto sociedade, enquanto movimento social, enquanto pessoas de modo geral, consciente dessa importância, a gente precisa participar. Precisa participar com ações, com projetos, propostas, para que realmente o governo selecione prioridades, demandas que são mostradas pela sociedade. Isso é importante da gente estar sabendo e a população precisa se envolver. Não é isso, Ingrid? Inclusive, na tua fala, Ingrid, eu gostaria até que você já dissesse quando é que vai acontecer esse momento em Caxias, onde a população estará sendo escutada e por qual órgão está vindo essa discussão, né, para Caxias. Perfeito. Assim, complementando o que a professora falou, é o seguinte: o orçamento participativo, a previsão legal dele, né? E no cerne da lei, ele fala que tem que existir a participação do cidadão para que seja escorreito, né? O que mais se tem visto é o nosso estado do Maranhão participando ativamente das políticas públicas municipalistas, né? E tratando realmente das audiências públicas como algo realmente palpável, onde o cidadão, aquela pessoa, ela está ali imbuída dos seus direitos, né? E tendo voz quando acontece uma audiência pública, né? Aqui em Caxias vai acontecer no dia 13 de julho a audiência pública. No Maranhão correrá por 32 municípios aqui no Maranhão. Municípios sedes, né? Isso mesmo, que sediarão. Aqui em Caxias nós vamos ser palco no dia 13 e vamos abranger São João de Soter, Aldeias Altas, Coelho Neto e não é Parnarama. Matões? Não, Matões não. A gente tá faltando uma cidade. E assim, o que ocorre? É um momento... Aldeias Altas, Coelho Neto, Caxias, Duque Bacelar. Isso mesmo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um movimento de chamamento. É um chamamento público que a gente está fazendo aqui e clamando para que a sociedade exerça a sua função enquanto cidadão, que é o quê? Inserir as suas propostas, né? Serão limitadas em 320 propostas em todo o Maranhão até o dia 1º de agosto.
que vai acontecer, né? A última audiência pública, justamente. Né? E aí nós estaremos aqui no dia 13 na Câmara Municipal, né? Afiando propostas, alinhando para que uma proposta seja votada e levada, né? Para que o nosso município participe ativamente na LOA 2024, né? Que é de suma importância a gente ter projetos, né? Propostas nossas enquanto sociedade. Inclusive, eu queria até que você opinasse um pouco sobre isso, porque o Carlos Brandão, quando ele se elegeu, né? Lembra-se que está vindo pelo governo do estado essa discussão do orçamento participativo, né? Secretaria de Planejamento, e vai acontecer na Câmara, é isso? Perfeito. É de manhã? Será pela manhã, né? É um momento que tem de grande relevância. O credenciamento começa às 7 horas da manhã, vai até meio-dia. Teremos a divisão em grupos, né? Teremos a discussão de 5 eixos que envolve educação, inclusão, meio ambiente, infraestrutura. E a gente precisa está lá participando, porque como você está dizendo, o governo Carlos Brandão, ele tem dado essa abertura, de modo geral, o governo do Maranhão, porque desde 2015 que nós começamos com essa metodologia, né, de trazer para os municípios. E uma coisa importante que eu gostaria de destacar aqui, a Casa da Mulher Maranhense, por exemplo. Verdade. É fruto do orçamento participativo. Quando eu cito o Carlos Brandão, é porque assim, ele se elegeu com a pauta do municipalismo. Sim. E eu acho que, para além de ser um discurso de campanha, ele está botando em prática. Ele está indo aos municípios e dialogando com as câmaras, com os prefeitos. Eu nunca tinha visto. E olha assim, o governo do Flávio Dino não foi um governo ruim. Ele foi um dos governadores que mais cumpriu metas no Brasil. Ele cumpriu muitas metas, não dá para cumprir tudo, porque a gente sabe que as demandas são imensas. Né? Mas ele cumpriu muita coisa. Eu acho que o diferencial do Brandão está sendo essa aproximação maior com os municípios. Eu espero muito que esse movimento só cresça, viu? Porque dá protagonismo ao município. Com toda certeza. E pegando o gancho no protagonismo do nosso município, urge salientar que o IPEA, em pesquisa recente, mostrou que internacionalmente o nosso país, né, o Brasil, tem sido referência na política participativa. E o nosso estado do Maranhão contribuiu muito para que isso aconteça. Então, o nosso país está no radar graças às políticas públicas que estão sendo inseridas no nosso, né, município. Mas também é importante corroborar que tudo acontece, tem que ser de uma forma planejada, de uma forma democrática, justamente, né? Que é um dos maiores problemas que a gente vê quando se tem uma audiência pública, né? É preciso ter uma escutativa, é preciso que todos estejam lá no movimento e lutando para que aquilo aconteça, porque na verdade é dali que saem as propostas, porque a gente precisa também, né, da prefeitura, a gente precisa de apoio da vereança, né? Então todos esses movimentos participativos e quem também é interessado nesse mundo público, que é o orçamento participativo, né, está ali guerreando para que isso realmente aconteça e se afie. Nós estamos no radar. Entende, Julimar? E o Julimar coloca uma coisa bem interessante, que é o municipalismo, né? A gente vê que isso está acontecendo até mesmo com os movimentos sociais. Eu participo de algumas entidades a nível nacional, como, por exemplo, a União Brasileira de Mulheres, que tem sede também em São Luís. Eu sou diretora dessa organização também, a nível de Maranhão. Eu faço parte do Conselho Estadual de Serviço Social e uma das prioridades desses movimentos que eu acabei de citar, é ir para os municípios. Exato. Porque a gente precisa se fortalecer sabendo que os 217 municípios precisam, porque a gente precisa apresentar nossas demandas da sociedade que a gente quer, da sociedade que a gente necessita. E quando a gente fala de orçamento participativo, é o povo com voz de poder. Exato. A gente precisa acreditar nisso. A vida realmente acontece nos municípios. Nos municípios. É preciso fortalecer a nossa base. Né? Eu queria até que a gente abrisse assim, uma reflexão a respeito
desse tema do orçamento, mas focando exatamente na questão da transparência, por conta de que a gente está vindo aí, na minha avaliação, foi uma péssima experiência, que em parte, infelizmente, ela ainda está sendo mantida pelo atual governo do Lula. Ele está mudando aos poucos, começou a desagradar o Congresso Nacional, porque era uma prática promíscua, na verdade, que é o orçamento secreto. Porque orçamento secreto é o contrário de orçamento participativo e transparência, né? O que é eu vou só explicar aqui o que é o orçamento secreto da Câmara dos Deputados. Antes do orçamento secreto, o que acontecia? O orçamento público ele era discutido. Se um deputado fosse fazer uma indicação de recursos para o município, ele ia dizer, olha, eu quero investir em tal município, quero construir um ginásio, uma escola, não sei o que, mas não sei o que. E aí era definido o que a pessoa ia destinar, para qual benefício a pessoa ia construir lá no município. E na hora que o dinheiro fosse enviado para o município, ia lá o nome do deputado, a finalidade, o tempo da obra. Com o orçamento secreto, o deputado, nem o nome do deputado aparece. Ele não precisa prestar conta do dinheiro. E aí o dinheiro ele é retalhado, ele nem chega às vezes no lugar. Não tem controle. Infelizmente, nós tivemos aqui uma experiência. Não chega nem a passar pela obra, né? Não chega a obra. Durante o período eleitoral, antes do período eleitoral passado, Caxias era para ter recebido 22 milhões de reais. Esse dinheiro não chegou a Caxias. Dava para fazer muita coisa, né? Esse dinheiro não chegou a Caxias. Ele foi para outros municípios e mesmo para a cidade. Ficou no metaverso, mas não veio para onde exatamente. Vindo, né? E por quê? Porque o orçamento secreto ele beneficia o político ladrão, né? Vou colocar assim, o desonesto, né? Para ser um pouco mais polido, né? O político desonesto. Porque ele não precisa prestar conta do dinheiro que é público, que é da população. Aí a população fica lá reclamando, apostando no político X e Y, sem ter o benefício. Eu espero muito que mude isso aí, porque infelizmente o Lula acabou recentemente de pagar uma emenda PIX, que é a mesma coisa, é o orçamento secreto. Só que o Lira já começou a reclamar. Isso é bom para o Brasil. Não é bom para o Congresso, mas é bom para o Brasil, porque o Lira reclamando agora, isso quer dizer que ele está começando a frear a saída de dinheiro público sem a devida transparência. Então, aí o Lira foi ontem para... o Arthur Lira foi para a imprensa dizer assim, o governo está faltando articulação política com o Congresso. No fundo, a articulação política que ele quer é jorrar dinheiro sem comprovar nada. E eu acho que isso está totalmente errado. A gente não pode compactuar com isso. Inclusive, ele está sendo investigado agora pela Polícia Federal. Então, trazendo para a discussão, dá mais transparência, o orçamento participativo, é isso? Com certeza. Acredito nesse caso, será feito tipo uma explanação. A pessoa da secretaria deve trazer para quanto será investido em cada área, né? A metodologia do orçamento participativo, a gente já vem acompanhando esse processo de algum tempo, e aqui eu gostaria de fazer referência a uma companheira que trabalha na sede POP, né? Porque o orçamento participativo ele é gerenciado pela sede POP, que é a Secretaria de Direitos Humanos, né? E a CEPLAN, que é a Secretaria de Orçamento também, né? E Planejamento. E a Cris Rego, ela vem acompanhando esse processo já junto com a gente há muito tempo, e eu vejo que é uma forma também de controle social, o orçamento participativo. E a gente precisa estar inteirado desse processo, porque, lógico, não tem como se falar de política pública sem orçamento. Não se coloca política pública para acontecer de fato e de direito,
para os que mais necessitam, como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, os indígenas. A gente precisa de dinheiro. Conhecimento sozinho, boa vontade, não se faz política pública. A gente está vendo qual é o desafio aí da enfermagem para receber o dinheiro. Pois é. De um piso salarial que já foi aprovado, né? E agora os municípios alegam que não tem receita. Na verdade, ainda está travada no STF. Eu estava vendo o Mauro Benevides Filho, porque foi ele, o Mauro Benevides Filho é um deputado. Lembrando que vamos só dar nome a quem fez esse projeto acontecer. Primeiro, o Contarato, né? Que é um senador do PT, que ele foi o cara que fez todo o projeto. Só que quem arrumou o dinheiro foi o Mauro Benevides Filho. Porque o Bolsonaro, no governo do Bolsonaro, foi aprovado o piso. Só que ele não botou um centavo para pagar os enfermeiros. Aí agora, quando o Lula assume, como é que paga? Aí o que o Barroso fez? Trancou, disse, não é possível você pagar um piso sem ter dinheiro. Sem ter dotação orçamentária. Isso, né? Aí o Mauro Benevides, que conhece a fundo os fundos do governo federal, disse, olha, temos aqui 7 bilhões de reais aqui em tais fundos, esses e esses. O dinheiro existe. O que está faltando? Agora o STF está só votando o pagamento, né? A forma de pagamento. O que entra, o que não entra de responsabilidade do serviço público. Porque entra a iniciativa privada agora, entra as fundações, entra as santas casas. Gente, é tanta coisa. Porque a gente acha que é simples. Aprovou, pagou. Não é assim, não. Inclusive, vão haver demissões, se brincar. E outras categorias também vão lutar pelo piso, né? De um piso realmente que condiz com o trabalho realizado, né? Os agentes comunitários, né, já conseguiram também. Exato. Agora, os assistentes sociais também é uma luta muito antiga. No caso, quem está alegando que vai ter demissão é o setor privado, né? Porque eles disseram que E com certeza vai ter. Com certeza vai ter. E aí, Julimar, a gente pensa que o orçamento participativo é um momento agora dos maranhenses apresentar suas prioridades, né? Exatamente. Nós vamos construir um PPA que vai de 2024 a 2027, né? A gente tem muita coisa a colocar em prática, não é isso? E a gente precisa acreditar que as demandas populares, elas precisam ser ali, afloradas. Porque Exatamente. Nós precisamos dizer para o governo estadual as nossas prioridades no campo da educação, no campo das políticas públicas para mulheres, campo das políticas públicas para o meio ambiente, que a gente está vendo aí que a discussão está a nível mundial e a gente está de braços cruzados. E eu acredito que o orçamento participativo ele precisa também se ampliar para as prefeituras, porque o governo estadual está fazendo a escuta, né? Vamos aí para 32 audiências públicas. Ingrid já colocou aqui que nós vamos, cada município, cada regional vai ter a prioridade de elencar 10 propostas e vai totalizar 320 propostas a nível de Maranhão. Então, muitas prioridades vão ser colocadas. Eu acho que essa discussão do orçamento, ela também levanta uma outra questão, que é a volta do debate. Sim. Porque, assim, a impressão que dava até o final do governo do Bolsonaro era que o povo estava amordaçado, né? Justamente, estavam sem voz. Sem voz, né? E aí, parece que a população tinham virado as costas para a população e estavam governando para uma meia dúzia de pessoas, né? Queria que vocês falassem um pouco disso, da ampliação do debate, do maior controle. E eu queria que vocês explicassem, desmistificassem também, porque, inclusive, isso foi, por exemplo, controle social, o termo controle social, assim como o termo direitos humanos, no governo passado, ele foi demonizado. O que era para o governo do Bolsonaro com direitos humanos? Era beneficiar bandido, era esse o discurso. Vai beneficiar bandido, isso é para soltar preso, é para não sei o quê. Na verdade, direitos humanos é uma premissa para a humanidade.
né? Para garantir direitos fundamentais, né? E controle social, eles diziam que controle social era controlar o pensamento das pessoas. Tem nada a ver isso aí, pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, é difusão desse pensamento, né? Difundir de tal forma e pulverizado que todos estivessem ali para falar, Exato. né? Porque no momento em que estivemos no desgoverno, estávamos todos amordaçados, né? E agora a gente está voltando a falar, né? Nós temos o nosso governo que também fomenta isso e que está começando, está iniciando, está engateando para uma nova realidade, né? Nós estamos realmente em um momento de reconstrução, né? Estamos reconstruindo, né, companheira? Nós estamos reconstruindo de uma maneira muito inclusiva, muito una, né? Então, por isso que é de suma importância que a gente se una nesse momento e que todos nós estejamos ali reunidos, imbuídos ali da vontade de realmente fazer algo melhor para a nossa sociedade. E realmente, Julimar, agora é um momento que a gente precisa resistir e esperançar. É um momento de reconstrução e eu digo de certeza que o governo Bolsonaro, ele tentou sim amordaçar a população. Ele fechou todos os campos de controle social, porém o povo também não se calou. Exatamente. Porque eu vejo, enquanto assistente social, enquanto militante dos direitos humanos, há quase 30 anos, 3 décadas, não é de hoje, o povo foi para a rua. Isso o movimento de mulheres foi para a rua, o movimento negro, Camponês o movimento também. LGBT, o movimento indígena, o movimento camponês, mulheres rurais. E a gente vê que apesar do povo estar morrendo com tanta desigualdade e com tantas atrocidades do governo, ou melhor, do desgoverno maldito que nós tivemos por 4 anos, mas o povo literalmente foi para as ruas e a gente sabe, você também é professor de história, Jesus também, a gente vê o quanto os movimentos sociais, eles fazem a diferença nos piores períodos da história do Brasil. Isso foi no golpe militar, que o movimento estudantil foi para a rua, os universitários. Foi no movimento agora, fora Bolsonaro, a época que mais o Brasil sofreu, que foi a época da pandemia. A gente vê que nem a pandemia tirou a vontade de lutar. É verdade. E eu acho que ali, na minha percepção, o próprio Bolsonaro, ele podia ter, ele até poderia ter ganhado as eleições se ele tivesse cuidado bem da população durante a pandemia, sabia? Porque como a diferença foi muito pouca, o Lula ganhou por pouco, se a gente for analisar a população. Mas ele simplesmente fez vista grossa. Começou a receitar remédio, começou a mostrar, inclusive satirizando, pegando a cloroquina, mostrando poema lá no... Então, ele desestimulou. Infelizmente, muitos médicos, muitos enfermeiros entraram nessa onda também, porque compartilham do mesmo pensamento. E até hoje, o próprio Conselho Nacional de Medicina não faz meia-culpa, né? E a própria Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde, disse, olha, nós não vamos desestimular a população a se vacinar, porque a vacina está aí, e muita gente ainda não foi se vacinar. E tem gente morrendo agora, exatamente agora, de Covid-19. Pegando pela primeira vez a doença e morrendo, porque não quer ir tomar a vacina. E a gente sabe que a vacina, além de ser um avanço, salva vidas, Salva né? vidas. A gente sabe que muitas doenças, elas foram erradicadas no Brasil, como, por exemplo, a poliomielite, o sarampo, e muitas dessas doenças voltaram, porque o povo deixou de se vacinar, né? Eu acho que isso aí também deve ser... É claro que o Maranhão, ele deu uma lição nessa pandemia também, né? O Flávio Dino, para mim, gerenciou muito bem esse processo. Ajudou até outros estados. Embora com todas as limitações, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, o Nordeste foi tão estigmatizado pelo então governo, que até para chegar a vacina aqui, eles tiveram que criar um consórcio do Nordeste. Para poder chegar. Para poder fazer chegar vacina para o povo aqui. Então, eu vejo que, assim, embora a gente tenha esse direcionamento para vacinação, acho que esse aí deve ser um tema também
importante a ser discutido lá no no orçamento participativo, porque assim buscar estratégias, né, pra de ampliar. estimular a população a se vacinar. porque né? infelizmente não chega a 100%, Não chega. não chega a vacinação a 100%. O governo ele precisa criar mais estratégias para chegar a 100%. Uma bandeira que eu acho que é importantíssima, que inclusive o Felipe Camarão veio aqui, ele teve um evento lá na catedral, na igreja catedral, onde ele convocou a população, os governos, o prefeito estava lá, os vereadores, convidando as pessoas para combater o analfabetismo. Nós temos 1 milhão de pessoas analfabetas no Maranhão. É muita gente. É muita. O índice do Maranhão é alarmante, né? São 5 Caxias dentro, só um exemplo. Só para você ter uma ideia, pega a população de Caxias e bota 5 vezes. Então, é essa quantidade de pessoas relativamente aí, que ainda precisam ser alfabetizadas. Aí ele tá pedindo, né? E como ele agora é o secretário também, eu acho que vai facilitar mais, porque ele domina a área, né? Ele é muito bom na área da educação. Ele quer envolver fundação, igrejas. As igrejas têm que criar lugares, né, para poder fazer porque nem tudo o braço do Estado chega. A gente sabe que a quantidade de escolas não é suficiente para todo mundo. E aí tem que ampliar as parcerias. Apesar de ser um direito universal à Exato. educação, né, mas as escolas ainda não atendem a Não, população, né? Na 100%. totalidade não dá. Eu Com lembro, certeza. no período que eu fiz ensino médio, eu tive que fazer um seletivo aqui em Caxias para entrar no Azevedo. Eu também fui do Azevedo. Para entrar no Cônego e no Inácio, tinha que ter E seletivo. o Thales Ribeiro, que até hoje Não é? tem seletivo, né? Então, eu acho que isso aí a gente precisa terminar ampliando a quantidade de escolas. É verdade. Com certeza. E ele foi E a buscar- gente sabe que a educação é muito poderosa, né? Com toda certeza, com toda certeza. Ele foi buscar informações, né, em outros continentes para trazer para cá, né? E essa máxima de simplesmente ter o local, já que as escolas não estão atendendo, a educação não está chegando da maneira ideal a que se chegar, que é através de escolas, então ele desmistifica isso. Então vamos voltar, vamos usar os salões paroquiais para dar aula, vamos utilizar os movimentos sociais, as associações, né? Onde se tem um espaço, até embaixo de uma árvore com toquinhos, né? É possível falar sobre educação. Então é isso que o Felipe tem trazido para nós e é muito honroso para o nosso povo maranhense, né? Ver como o Maranhão tá se destacando, né? Sabe o que eu percebo? É que assim, diante de um problema tão grande como esse, que é de levar a educação, a gente primeiro precisa reconhecer o problema. Se a gente não, porque às vezes a primeira tendência é negar o problema, né? Para sair bem na foto, e estou vendo que o governo do estado ele não está negligenciando esse problema. Ele está dizendo, o problema existe e nós temos que agora massacrar o problema. Nós temos Justamente. que bater nesse problema até ele sair daqui. Porque se a gente É uma não necessidade para o é Maranhão. uma necessidade. Ou a gente faz isso, ou o problema vai estar aí, porque toda vez que a gente nega, a gente deixa de prestar atenção e de investir no combate àquilo ali, né? A gente tem que trazer as pessoas para dentro da E escola. nós sabemos, Julimar, que o problema educacional no Brasil ele é secular, né? E no Maranhão não é diferente. A gente vê o quanto existe de necessidade de investir na educação, mas ainda se investe muito pouco. O Japão investe 20 vezes mais na educação do que o Brasil. E a gente sabe que a educação, ela liberta, ela transforma vidas. E a gente precisa, o orçamento participativo está aí. Nós precisamos dizer para o governo do estado o que a gente quer. Nós queremos mais escolas em tempo integral, nós queremos projetos voltados para a comunidade, lá onde o estado ainda não conseguiu chegar. Nós queremos que as instituições da sociedade civil sejam parceiras nesse processo, porque tudo isso é importante de ser dito, porque a gente sabe que o braço do estado nem sempre ele chega lá nos confins dos municípios, que na zona rural, e aí a gente sabe que muitas
muitas entidades estão lá dentro daquela comunidade. Verdade. E eu dou um exemplo da nossa entidade. Nós atendemos uma comunidade muito carente em Caxias, que é ali do bairro João Viana, da Vila Conquista, e são muitas pessoas que nos procuram, a gente atende da cidade inteira. Nós temos um atendimento psicossocial e jurídico, odontológico, com parcerias. Aqui eu agradeço de coração e alma as pessoas que acreditam nesse projeto. Eu estou lá desenvolvendo ações que, infelizmente, ainda não, essas pessoas não conseguiram ser abraçadas pelo município de modo geral. Mas a gente trabalha em parceria. Eu vejo Ninguém que, assim, faz nada sozinho. Eu vejo que vocês estão lá fazendo uma parceria tanto com algumas secretarias, claro. Sim, e com a iniciativa privada com também. Iniciativa privada e órgãos do Sim. governo do estado, uma palestra, o Sim. bombeiro, a polícia militar. Com certeza. Eu acho que é legal isso aí, viu? Bacana, né? Tem que ter, todo mundo tem que estar envolvido. Eu acho que é se importar. Você tem que dar. Porque assim, as pessoas são muito carentes de tudo, né? Se a gente for analisar. Olha só, o governo Lula, por exemplo, a gente sempre fala em esperança, em resistir, em reconstrução. Eu achei assim belíssimo o discurso do Lula agora, Sim. onde ele estava falando de meio ambiente e ele disse não tem como falar de meio ambiente sem falar no combate à desigualdade, porque no futuro você pode até ter um meio ambiente melhor e as pessoas morrendo de fome. Aí não dá certo. É isso que está acontecendo. A gente precisa ver essas pessoas. E a gente precisa enxergar essas pessoas. Isso que você está colocando aí é muito importante, porque assim a gente tem que mudar a forma também de desenvolvimento. Tem que ser um desenvolvimento sustentável, porque eu vejo assim que. E eu acho que isso tem que entrar nessa discussão do orçamento também. Porque a gente está vendo uma expansão do agronegócio, não o agronegócio maranhense. Nós estamos vendo a expansão do agronegócio do sul do Brasil no Nordeste. Infelizmente, está acontecendo isso. Paraguaios, uruguaios. E aí as pessoas chegam aqui, eles não têm nenhum compromisso com a nossa região, a nossa cidade. Com a nossa terra. Eles, é só explorar. Só para você ter uma ideia, foram mais de 1.000 agrotóxicos autorizados no governo do Bolsonaro. Aí o cara chega, depreda o nosso meio ambiente, a pretexto de produção, diz que a soja é não sei o que, é mais não sei o que. Mas sabe o que vai acontecer? Que essa soja que vai ser colhida aqui, ela vai ser enviada para fora do Brasil. Isso. E a gente depois vai comprar tudo caro. O produto, porque nós só vendemos produtos in natura, nós e depois vamos comprar tudo produto industrializado. Então, no fundo, o agronegócio, tem gente que diz, o agro é pop, não, o agro infelizmente, está sendo construtor de pobreza para o Brasil. Ele não está construindo riqueza para o Brasil, ele está construindo riqueza para quem é dono daquela terra. Mas para a sociedade eu não estou vendo essa riqueza não, porque você pode até engrandecer o PIB, mas cadê o lastro social? Isso, o lastro social que a gente espera. E a gente vê na nossa cidade... E a degradação do meio ambiente. Justamente na nossa cidade virou polo, né, da inserção do agro, né, de outros lugares aqui, assim, eu não vejo, eu não consigo vislumbrar aqui a contrapartida pra gente. Né? E tem muitas famílias sendo expulsas de suas terras, sabia? Por conta disso. Nossa. A gente, na zona rural de Caxias, temos conflitos agrários. Tá aí teve um líder quilombola que foi assassinado. São João do Sol. Lá no, exatamente, São João do Sol, lá no Jacarezinho. Sim, absurdo. E segundo distrito, as pessoas estão assustadas no segundo distrito. Porque só para você ter uma ideia, se uma vaca, ou se um boi, se um jumento entra na terra do agronegócio, eles não deixam as pessoas irem buscar. Eles matam. Então eu vejo assim, tem muita violência acontecendo no campo e a gente não pode fechar os olhos para isso. Tem muito rio e riacho sendo agredido pela expansão do agronegócio. Ou a gente toma consciência disso, alguém tem que falar sobre isso, né? Alguém tem que falar. E o orçamento eu acho que deve entrar aí, porque
A gente não pode... Preservação do meio ambiente. É o né? momento de É fala. o momento que a gente precisa elaborar alguma coisa em torno disso, porque eu acredito que o agronegócio ele precisa também adotar práticas sustentáveis, exatamente. Né? E a gente vê que após essas audiências públicas, nós teremos assim a metodologia de juntar todas essas propostas, e o próprio governo do estado, ele criou um canal para a gente votar, que é o Participe MA. Depois, essas 320 propostas serão votadas e escolhidas as que realmente é prioridade para aquela região, para aqueles municípios. E aí eu, mais uma vez, destaco aqui o fruto do orçamento participativo, que foi a Casa da Mulher Maranhense, Exatamente. né? Demorou, mas chegou. Foi algo que a gente construiu de proposta, nós participamos diretamente, inclusive na mobilização para votar. Não é simplesmente elaborar a proposta, né? A gente precisa fazer divulgação, precisa fazer esse chamamento para a população entender essa proposta. A gente precisa defender aquilo que a gente elaborar de ação, de projeto. Inclusive, até a gestão vai ser compartilhada lá da casa, né? Sim, tipo a gestão estado e participativa, município. né? Eu estou lá como assistente social do CRAN. O CRAN né? já está funcionando lá, né? Já está funcionando desde Depois a vai a semana Delegacia da passada. Mulher. Vai a Delegacia da Mulher, vai a Patrulha Maria da Penha e outros órgãos que compõem o Defensoria, equipamento, né? né? A Defensoria. E estamos lá, a pleno vapor. E em breve deve talvez entrar lá também a Guardinha Maria da Penha da Guarda Municipal, que a Caxias foi premiada em primeiro lugar no Brasil. Com certeza. Primeira a número 1 em conseguir recursos. Foram captados R$500 mil, e aí eles vão comprar viatura e aí vão ter que destinar uma parte do... E agora a Guarda Municipal para a Guardiã Maria da Penha. faz parte da segurança pública, pública. né? Ampliou, não é mais só patrimônio. Exato. E a gente vê que o trabalho está muito qualificado, né? verdade. Eu vi que eles estiveram aqui, né? Desse. Foi no Contraponto. No Contraponto, lá né? No outro programa no do programa, Julimar. lá na Rádio Nordeste agora. Mudou Sim. o nome, né? Mas Guanaré não, é Rádio Nordeste. Olha, a gente está chegando ao final. A gente sabe que o assunto é bom, né? O assunto daria para conversar o dia todo aqui. Tem muita coisa, o papel. Eu acho que a gente precisa destacar o papel dos cidadãos aí, só para a gente fazer um fechamento, né? O papel das pessoas, né? A estratégia que vai ser utilizada, os recursos que precisam ser etapas, a gente precisa saber como é que vai ser executado o orçamento também, as etapas dele. Tem tantas questões que precisam ser discutidas, mas eu acho que a gente precisa reforçar o convite das pessoas lá. Pois é, Acho que a gente pensei tem que a mesma encher, coisa a ainda. gente tem que encher a Câmara, Dia né? 13, né? A gente precisa estar lá presente, dizer realmente quais são as nossas demandas e necessidades, porque não tem como depois a gente chorar o leite derramado. Estão fazendo tudo errado. Mas o que a gente contribuiu para que seja feito certo, né? Inclusive, eu deixo aqui também um pedido ao governo municipal, ao governo do prefeito Fábio Gentil, que utilize também dessa metodologia, chame a população caxiense para ajudar a construir o PPA, o orçamento de Caxias, porque a gente precisa dizer a cidade que a gente quer e precisa. E o prefeito Fábio Gentil, ele é esse líder no momento que precisa executar as demandas da população. Isso mesmo. E quando se tem a participação da sociedade, né, como um todo, se governa muito melhor. É verdade. Né? Se tem uma maior abrangência de tudo. E esse momento de fala que nós vamos ter no dia 13, né, já aproveitando e chamando mesmo, chamando as pessoas para irem até lá, para participarem, porque é algo muito nosso, né? É um direito que é nosso. Então vamos fazer uso desse direito, vamos falar sobre o que a gente quer para o nosso município. Exatamente. Né? E essa construção, ela precisa ser coletiva, né? O povo precisa dizer o que precisa e o Estado precisa executar essas necessidades. E ouvir, né? Ou seja, essa escuta ela é interessante porque você pode definir, claro que não dá para fazer tudo da noite para o dia, né? Mas você escolhe as áreas que são mais graves, né? Para atacar, né? Para poder
deslanchar. Diminuir Porque as só- desigualdades. Porque só nessa área da educação aí nós temos a agenda da mais top à mais básica. Nós temos qual é a básica? Alfabetizar. Tem muita gente sem ser alfabetizada ainda. É básico isso aí. E outras que são já tops. O Maranhão é destaque na robótica, é destaque. Nós temos que investir também nisso aí, né? Com certeza, em tecnologias, né? Ampliar as escolas de E tempo aí integral, é uma né? contradição tão grande, Pô, não é? né? Enquanto a gente tem Enquanto destaques, a assim. gente precisa combater o analfabetismo, inclusive o analfabetismo funcional, Funcional, a mesmo. gente está aí top dos tops Não na é? robótica, né? Nas tecnologias de ponta. Mas é isso mesmo, sempre existe a convivência entre o novo e o antigo, né? E a Exatamente. gente precisa gerenciar isso e fazer o Brasil, o Maranhão e Caxias funcionar. Maravilha. Obrigado aí obrigada Nina Leite. Mandando um abraço para Ingrid aí. Maria José Andrade, parabéns, muito bom essa palestra, informações necessárias. Que todos estejam lá, né? Isso mesmo. Orçamento participativo já, corretor Toque de Midas. Como é o nome dele? É o Júlio César. Júlio César. Um abraço aí pro Júlio César, que em breve vai estar aqui também. A gente vai falar sobre a área dele, que Cybercrime. Exatamente. Ele está dizendo aqui que a própria lei complementar 101 de 2000 combina com a lei número 10.180 de 2021, acho que é combinada, né? Combinada, estabeleceu a competência do STN enquanto órgão central da contabilidade da União para definir as informações necessárias a serem enviadas antes da federação para fins de promoção da transparência da gestão fiscal. E todas essas leis com certeza convergem com a Constituição Federal, né? É verdade. Para que a transparência e a democracia, ela de fato e de direito aconteça, né? Caminhando juntas, né? Com O que certeza. É importante. A gente tem que estar antenado, né? Ou seja, fazendo com que a legislação saia do papel, né? Isso A gente está vendo aí que tem tanta coisa sendo barrada por interesses assim alienígenas. É o caso, por exemplo, das fake news. Quando dá para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, dizer que o projeto não andou por causa da campanha feita pelas Big Techs, pelo amor de Deus, isso só mostra a incompetência dele à frente da Câmara dos Deputados. Então, por quê? Porque ele é quem pauta a discussão. Aí ele vai estar submisso ao Google, ao Facebook e ao Twitter. Pelo amor de Deus. Sabe o que está acontecendo agora lá? É um lobby terrível. Porque sabe quem é agora o advogado da Google? Vocês sabem? Michel Temer. Não sei, eu já ia dizer que era o Michel demônio, Temer. mas eu não sei não. O vampirão, como dizem, né? Não, isso Então, ele é agora o advogado do Google. Você acha que ele vai fazer o que lá dentro? O quê? Eu tô torcendo para que tudo que a Câmara precisa votar coisas mais trabalhadas, Julimar, porque e o Senado não pode dizer amém a tudo não, né? Julimar, nós começamos falando aqui de política, de mulheres É. ocupando esse espaço de poder e decisão, e estamos também encerrando falando aqui de políticos. Políticos que não merecem o nosso voto e o Exatamente. nosso respeito. E nós estamos aí, chegando em mais um ano eleitoral, Tá né? chegando. Onde a gente precisa ter consciência e votar realmente em pessoas que nos representam, Com que a gente certeza. acredita, que pode fazer a É mudança. preciso oxigenar o sistema, né? Como a gente consegue oxigenar primeiro na base, e aí a gente vai chegando até ocupar ipsis literis aquilo que a gente está lá, justamente, que são os espaços de E nós poder. precisamos defender que mulheres precisam ocupar esse espaço É de poder e verdade. decisão. É Porque a verdade. mulher, com certeza, muda a política e Sim. muda a sociedade. Pra Estamos bem- aí para reconstrução, né? Com certeza. Para bem Firme e representar, forte. né? Eu acho que é importantíssimo isso, porque se não botarmos pessoas que se interessem, porque a gente está vendo aí que, infelizmente, o crime organizado está entrando na política e nas E instituições. precisamos de pessoas E a gente tem que retirar eles de lá, entendeu? Justamente. E os bons têm que entrar para os maus saírem. É assim, lá tem uma quantidade. A gente é que decide quem a gente põe lá.
Quanto mais, eu comparo como um copo d'água, né? Se você colocar um pouquinho de areia que já atrapalha, ninguém vai beber dessa água praticamente. Então, aí você precisa jogar muita água boa para que a sujeira saia. Então tem que botar políticos melhores. Gente, eu assisto aquela CPI do dia 8 e eu dou tanta risada, porque tem um deputado que só vão lá para tirar foto e para atrapalhar o outro que está falando coisa que interessa. Aí o cara fica insultando aqui, insultando o outro aqui, e aí a discussão não anda, e ali é uma troca de acusação sem fundamento. Então eu vejo, ali é um retrato de... Então ali, gente, é uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara. Na política, quem é eleito, não reclame de quem foi eleito, porque ali é o reflexo da sociedade. Não existe político honesto sem sociedade honesta. Se o político está lá e você acha que ele é um ladrão, foi você que elegeu. Então, dê um jeito. Mude a sua prática, que ele vai mudar lá. Isso mesmo. Mude a sua prática que lá muda. Então, ou a gente compreende de uma maneira geral, política para mim é isso. É você refletir sobre o que interessa. Cadê a discussão sobre saúde, educação, transporte, não sei o que? Não passa hoje na Câmara Federal. A discussão é o dia 8 de janeiro, pelo amor de Deus. E é um princípio constitucional que o poder emana do povo, né? Não e é? a ele deve retornar, em forma de que não de favor, de benesse, de política pública. A gente precisa cobrar. Olha, eu quero agradecer vocês. Obrigado mais uma vez, tá? Espaço aí para suas considerações finais. Ingrid, obrigado. Eu que fico extremamente honrada de mais uma vez estar aqui. E como já falei, ladeada dessa mulher incrível, que eu também modelo. Que é uma honra realmente estar ao seu lado, de estar lutando contigo nessa luta. A luta é nossa, nada sobre nós sem nós. É por isso que nós te esperamos no dia 13 de julho, aqui na Câmara Municipal. Venha estar conosco nesse momento de proposta, esse momento de fala, e vamos mudar o nosso Brasil, começando do nosso município. Muito bem, Ingrid. Muito bem, obrigado, Jesus. Pois é, Julimar, mais uma vez aqui, sempre que a gente dá uma cutucada, você prontamente diz, o espaço está à disposição, e a gente sempre se sente muito honrado em estar aqui com essa discussão. Sempre que precisar também pode chamar, e é sempre bom conhecer pessoas assim, empoderadas, que pegam na mão e ergue a gente. Você também é um achado, Ingrid. E vamos lá, continuar essa luta junto com a MUC. Você é uma grande parceira, e o orçamento participativo é fruto de reivindicações populares também. Vamos participar literalmente e comparecer no dia 13, a partir de 7 horas da manhã, na Câmara Municipal de Caxias. Todos os movimentos sociais estão aí sendo convidados, e vamos comparecer. A sociedade de modo geral. Exatamente. E só lembrar aqui que só quem sai fortalecido é o governo do estado, sabia? E o governo do município. Do município. Porque o governo, ele passa a dar mais transparência ao debate público, a população vai saber o que reclamou, e o benefício chega. Quando você diz, estão precisando mais disso, disso e disso, então vai ter prioridade para aquilo. Então, vamos lá dizer o que Caxias quer no orçamento participativo, porque vai entrar no orçamento do próximo ano, né? Tem que estar mais bem trabalhado, né? E espero que venha mais dinheiro também, porque o governo federal, esse ano, ele tá governando com o dinheiro votado em dezembro, que não tinha nem dinheiro para esse ano de 2023. Aí tiveram que botar uma PEC lá para votar o dinheiro desse ano. Por isso que eu acho que o governo do Lula, ele começa em agosto ou em dezembro. Esse momento agora é só de planejamento, mas aí depois é que vai começar. Aí é que vem Minha Casa Minha Vida, vem mais médicos. Já começou o cadastro, Exato. né, a nível de Brasil. Aí vem outras coisas. Codó já começou. Eu tô otimista, né? Embora tenha algumas anomalias dentro do governo, mas eu acho que está muito melhor. Foi mudança da água para o vinho, comparado ao que estava, pelo amor de Deus. Deu uma mudada muito grande, mas precisamos trocar ainda o presidente do Banco Central, o presidente da Câmara. A gente tem muita coisa para fazer, e nós vamos conseguir. Tem muita coisa, mas nada
Mas nós se fizemos o primordial, que foi tirar o desgoverno e colocar alguém que a gente possa esperançar e que vai fazer mesmo a reconstrução que o Brasil necessita. Tomara que melhore, eu estou torcendo por isso. E, gente, compareçam lá dia 13, tá? Dia 13 na Câmara Municipal, ok? Quem estiver vendo, quem compartilha também, porque é importante que outras pessoas saibam que esse momento aqui vai acontecer. Quero só fazer um rápido agradecimento aí ao Instituto Cuidar, que é o nosso parceiro. Entre em contato aí pelo 984828461, 988537913 e 988165564. Instituto Cuidar é o nosso parceiro aqui do Panteão Cast. Um abraço e até amanhã com mais Panteão Cast. Valeu, obrigado. Tchau. Nossa.